Pessoal, esse curso ele faz parte de um webinário que eu já fiz e faço, né? É a segunda vez que eu estou fazendo esse webinário. Ele surgiu em decorrência dessa pandemia que a gente tem vivido, né? E do questionamento de muitos alunos que começaram a ver na internet receitas de misturas, né? E começaram a perguntar, professora, isso pode, isso não pode, né? E aí aquilo começou a me incomodar, né? Eu não sou especialista em saneantes, né? Eu sou química, eu tenho doutorado em biotecnologia, né? Sou professora há 14 anos, porém eu não sou especialista em saneantes, né? Mas eu sou uma curiosa e eu fui estudar a respeito e até acabei gostando tanto do assunto que eu acabei elaborando esse curso, tá? Porque é muito interessante a gente saber, né, o que está acontecendo, e acaba sendo até uma utilidade pública, né? Tanto é que esse curso, da primeira vez que eu dei, não tinha nem estudantes, muitas donas de casa até assistiram, né? Tadinhas, na hora da química lá ficaram um pouco perdidas, mas conseguiram entender que não era para misturar, né, os produtos de limpeza. Então, essa ideia, né, a ideia é a gente buscar na ciência a resposta, né, para essa utilidade pública que a gente tem vivido, tá? Então, baseado no questionamento de muitos alunos, né, eu me incomodei e fui atrás para a gente entender, né, o que está acontecendo aí. Então, vamos lá. Então, aqui uma apresentação, já falei, né, quem sou eu. Eu sou a professora Clariana, química, doutora em biotecnologia, professora há 14 anos e apaixonada por ensinar. A minha maior paixão é ensinar, é o que me dá... me faz se sentir realizada, né? Me faz me sentir útil nessa vida. Ensinar e passar um pouco do meu conhecimento. O conteúdo programático do curso, a gente vai falar sobre a apresentação de alguns dados. Opa! Apresentação. Desculpa, vamos lá, a canetinha. Pronto. Apresentação de dados de registros de intoxicação de adultos e crianças relacionados a produtos de limpeza entre janeiro e abril. A gente vai falar um pouco sobre essa nota técnica da Anvisa. Vou passar algumas orientações para o uso responsável dos produtos de limpeza. A gente vai falar um pouco sobre a composição química dos produtos de limpeza, as misturas, né, que o pessoal está mais fazendo aí. Aí a gente vai falar sobre o estudo dessas reações, quais são as implicações na saúde. E no final eu vou passar para vocês como a gente pode preparar uma solução caseira para eliminar o coronavírus da nossa casa, né? Essa é uma solução que não foi elaborada por mim, foi elaborado por um químico, Jorge Macedo, ele é do Conselho Federal de Química, tá? Então é bastante... como diz... É algo que a gente pode confiar, né? Bastante confiável. E eu vou passar também como a gente faz os cálculos para definição dos volumes indicados para o preparo, né, dessas soluções. Ok? Então, esse é o conteúdo programático do curso, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Olha que interessante, né? A Anvisa, ela lançou essa nota técnica e foi uma das coisas que me chamou bastante atenção, né? Essa nota técnica, ela foi lançada baseada, né, nesse levantamento de dados que foi solicitado ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que é o CIATOX.
Então, olha só o que eles observaram. Entre janeiro e abril de 2020, esse Centro de Informação e Assistência Toxicológica, ele teve 1.530 registros de casos de intoxicação envolvendo adultos, né, relacionados a produtos de limpeza. E eles observaram o seguinte, eles observaram que houve um aumento de 23,30% e 33,68% quando comparado ao mesmo período em 2019 e 2018, né? Então, eles ficaram atentos, né? Esse aumento em janeiro e abril de 2020 foi quando, né, a gente teve essa pandemia, né? E no que se refere às crianças, né, entre janeiro e abril de 2020, esse centro também receberam 1.940 registros de casos relacionados a produtos de limpeza, então equivalente a um aumento de 6,01%, 2,70%, quando comparado no mesmo período, né? E quando eles compararam adulto e criança no ano de 2020, eles perceberam que houve 1.540 registros para adulto, 1.940 para criança, ou seja, de adulto para criança são 400 casos a mais, que é um equivalente de 25,97%, né? E essa diferença se repete em 2018 e 2019, a gente pode observar aqui. Então, esses são os dados de registro de intoxicação de adultos e crianças no primeiro quadrimestre de 2018, 2019 e 2020, tá? Por produtos de limpeza, tá, pessoal? Então, o que a gente observa aqui? O azul é o adulto, o vermelho é a criança. 2018, 2019, 2020, né? A gente observa que criança sempre tem maior número de intoxicação do que adulto, né? O vermelho está sempre maior, tanto em 2018, quanto em 2019, quanto em 2020. Mas a gente pode observar que em 2020 houve um aumento para adulto, né? De 1.249 foi para 1.500 para adulto, né? Ou seja, houve uma maior quantidade de casos, né, de intoxicação para adultos. Então, em nenhum momento a Anvisa, né, ela cita que existe uma relação clara e evidente de que foi por conta do coronavírus, mas a gente sabe que depois, né, é uma grande coincidência, né? Justamente nesse período em que a gente recebeu a notícia, né, e que veio à tona essa pandemia, é que houve esse aumento também. Então, embora os dados não forneçam informações que mostrem um vínculo definitivo entre as exposições e os esforços de limpeza para evitar o Covid, parece que tem sim uma associação temporal clara com o aumento do uso desses produtos, né? Agora me fala aqui, no começo mesmo, lá em janeiro, fevereiro, março, quem não recebeu, né? Quem nunca recebeu no WhatsApp uma receita caseira, né? Para fazer, a minha mãe mesmo vivia me mandando, olha o que eu recebi, vou fazer álcool em gel com gelatina. Eu, pelo amor de Deus, né? Não faça um negócio desse. Porque álcool em gel com gelatina, as pessoas começaram a fazer álcool em gel e gelatina. Primeiro, quem foi que disse que álcool em gel com gelatina é eficaz contra o corona? Depois, a gelatina, ela tem vários resíduos ali, corante, outras substâncias, né? Que depois que evaporar, essas substâncias vão ficar ali na sua mão, né? Vão entrar em contato com a sua pele. Quem foi que disse que essas substâncias não pode te fazer mal, né? E além disso, né? Além desse álcool em gel, a aluna Gabriela Teixeira está dizendo que precisa entrar. Gabriela, você conseguiu entrar?
Deixa eu ver. Gabriela, não, a Gabriela não tá aparecendo aqui para mim. Mais 3. Gabriela não tá aparecendo. Não. Pede para ela sair e entrar novamente. Meu marido, ele fica no apoio técnico, gente. Se não tivesse ele aqui, não sei o que seria. Ainda bem que ele me ajuda. Então, vamos voltar aqui. E outra coisa, tem receita falando de álcool de posto de gasolina. Meu Deus do céu, gente. Álcool de posto de gasolina, ele é para combustível, ele é para entrar no seu carro. Ele tem resíduos, ele pode ter metanol, ele pode ter gasolina. A Gabriela conseguiu entrar. Seja bem-vinda, Gabriela. Então, você imagina colocar isso na sua pele? Metanol, que é uma substância super tóxica, né? Então, as pessoas começaram a ficar muito desesperadas, né? Porque a gente nunca viveu uma situação de pandemia. Então, a gente sabe que ninguém quer morrer, né? Então as pessoas começam a ficar desesperadas, a fazer receita caseira, a misturar tudo quanto é tipo de produto de limpeza e acabam sofrendo e às vezes se intoxicando e às vezes até podendo ter uma complicação até mais grave que o próprio Covid, né? Aí todo mundo recebeu, né? Borrifar água sanitária pura, bicarbonato e limão. Quem foi que disse que bicarbonato e limão vai ser eficaz contra o corona, né? Vamos misturar tudo, né? Enfim, eu acho que todo mundo recebeu uma receitinha de uma mistura caseira, né? Para ficar aí livre contra o coronavírus. Mas a gente então precisa entender, né, o que pode ser feito, o que é eficaz e o que não fazer, até para orientar as pessoas, né? Vocês serão futuros profissionais aqui. Eu sei que tem muito estudante de farmácia que um dia, né, às vezes até já trabalham em farmácia e vocês precisam ter conhecimento para instruir, né, os clientes, as pessoas que estão na convivência de vocês, né? Então, nada como a gente buscar conhecimento para isso, tá certo? Então, de acordo com uma nota técnica do Conselho Federal de Química, os produtos industrializados, eles passam por rigorosos processos de produção, onde há padrões a serem seguidos, né? Então, a gente sabe que todas as etapas são monitoradas e passam por controles de modo a ver padronização, regularidade, qualidade dos produtos disponibilizados ao consumidor final, né? Então, todo produto químico que seja um álcool em gel, né, ele precisa passar por diversos processos e padrões de qualidade, não é simplesmente produzir de qualquer jeito, né? E agora o álcool em gel fabricado a partir de receita e método caseiro, ele não vai passar por nenhum controle de qualidade. Então, qual é a garantia da eficácia dele? Nenhuma. Tá bom? Então, mesmo esses que passam, né, por todos esses processos de controle de qualidade, muitas vezes não tem sua eficácia na hora de passar por um processo mais apurado, imagine fazer isso dentro de casa, né? Então, aqui algumas orientações para uso responsável de produto de limpeza. Sempre, gente, manter os produtos de limpeza fora do alcance das crianças e animais, né? Vocês viram aí, de acordo com os dados, que as crianças são as maiores vítimas, né? Então, pois podem atrair a atenção principalmente de crianças pequenas, entre 1 e 5 anos, né? E causar acidentes graves.
Evitar o armazenamento desses produtos em recipientes diferentes e não etiquetados, né? Tem gente que troca os produtos faltando um pouquinho, né? Não pode fazer isso, né? Se fizer uma troca, você precisa etiquetar porque você não sabe o que tem ali dentro. Depois você esquece, a gente esquece, né? Supervisionar as crianças, não permitindo que acessem ambientes onde tais produtos são armazenados, né? Não deixar detergentes e produtos de limpeza em geral debaixo da pia, em chão do banheiro, em locais acessíveis, né? Onde os animais e as crianças podem ter acesso, né? Evitar isso. Ler e seguir as instruções descritas no rótulo do produto. Todo produto de limpeza tem um rótulo. Eu sei que as letrinhas são pequenininhas e são chatas para ler, mas todo produto de limpeza tem rótulo, né? Evitar a mistura de produtos químicos, né? Tem gente que acha que quanto mais se o álcool é bom e a água sanitária é boa, os dois juntos, nossa, potencializa, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Garantir a ventilação adequada quando for manusear o produto, né? Porque você precisa, geralmente, quando você vai usar esses produtos, eles geram gases tóxicos, e esses gases tóxicos, gás precisa circular no ambiente, né? Se você estiver no ambiente fechado, você pode se intoxicar. Inutilizar embalagens vazias dos produtos, pois elas sempre ficam com resíduos, restos, né? Então, terminou de usar, inutiliza, joga fora, de preferência em sistema de coleta seletivo, separado de outro lixo, né? E em caso de emergência toxicológica, não provoque o vômito. E tenha sempre disponível um número. Existe um número, tá? Do Centro de Intoxicações, que é o CIETOX, que você pode estar ligando em caso de emergência toxicológica. Não provoca o vômito, por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, alguns desinfetantes com água sanitária, por eles terem o amônio, né, eles podem liberar esse gás tóxico que pode causar desmaio. Então, você está vomitando e desmaiar, né, você pode se engasgar. Então, não é interessante que provoque vômito, tá? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, tá ok? Os produtos de limpeza, né? Na realidade, deveria ser o curso, porque não se deve misturar saneantes, né? Mas eu coloco produtos de limpeza porque é um nome popular, né? Muita gente não sabe o que é saneante. Então, saneantes, né? Existe uma área, né, específica da química, da farmácia, existem pessoas que são só especialistas em saneantes, né? A indústria de saneantes, ela é muito grande. Então, saneantes são substâncias ou preparações destinadas à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes com a finalidade de limpeza, desinfecção, esterilização, sanitização, desodorização, odorização, desinfestação, desinfecção de água para o consumo humano e hortifrutícolas e no tratamento de água de piscinas, né? Então, todos esses produtos de limpeza que a gente está acostumado a usar são os saneantes, né? O desinfetante, o detergente, o amaciante, né? Então, eles são saneantes. Existem aqueles que são chamados de saneantes domissanitários, que são aqueles saneantes do nosso, que a gente usa no domicílio, né? Na nossa casa. Então, termo utilizado para identificar os saneantes de uso domiciliar. Elas contêm substâncias ou preparações destinadas à higienização, à desinfecção ou desinfestação domiciliar e devem ser utilizados de acordo com as instruções descritas no rótulo do produto, né? Então, muitas vezes a gente acha que porque está no mercado e a gente tem na nossa casa, que ele não faz mal para a saúde. Mas esses saneantes domissanitários, tá? Eles têm muitas substâncias tóxicas, sim, que podem causar muito mal para a saúde, tá? E no Brasil, muitas dessas substâncias são liberadas. E existem países que a quantidade de intoxicação por produto de limpeza não é tão alta assim, devido a
o tipo de substâncias que são usadas são diferentes, são menos tóxicas, são em menos concentrações, tá? Aqui a gente tem muito problema, vocês viram os casos que eu apresentei para vocês, são muitos casos, tá? De intoxicação por produto de limpeza. É importante o consumidor saber que os saneantes, eles devem apresentar no rótulo o número de registro na Anvisa ou de notificação, quando a empresa envia informações sobre o produto antes de comercializá-lo. Para saber se o saneante ele é regularizado, consulte o banco de dados da agência, né? Então, tomem cuidado com esses saneantes, com esses produtos de limpezas, né? Que são vendidos na rua, que passa na porta de casa, né? Que não tem o rótulo, né? O registro da Anvisa. Então, fique atento, esses produtos são irregulares. Você não sabe o que a pessoa colocou lá dentro. Né? Então, não é adequado, não é assim, confiável, né? Então, fique atento, produtos irregulares devem ser denunciados à ouvidoria da agência. Para isso, basta preencher um formulário disponível no portal. Então, tem um formulário aqui, eu coloquei para vocês, ó, disponível lá no site da Anvisa, tá? Que você denuncia, reclama, né? Sugere solicitação, elogio, a empresa, né? E o local que não tem, né? Esse selo, né? O rótulo, o número de registro da Anvisa, tá ok? Então, atentos ao produto que você consome, né? Que você compra, que você utiliza na sua casa, tá ok? Quais as diferenças entre limpeza, desinfecção e esterilização, né? Quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de remover sujeira, tá? E essa sujeira, ela pode ser orgânica, né? Que é proveniente de materiais orgânicos, como restos de comida, né? E inorgânicas, pode ser, por exemplo, resíduos ali minerais, né? Poeira. Então, com consequente diminuição da carga microbiana existente na superfície que está sendo limpa, empregando-se água, detergente, produtos e acessórios de limpeza, mediante ação mecânica, né, manual ou automatizada, de modo a deixar a superfície pronta para desinfecção ou esterilização. Então, na limpeza, a gente só remove a sujeira, a gente não elimina o micro-organismo, né? Então, a gente faz ali uma retirada daquela sujidade. Já na desinfecção, a gente já elimina os micro-organismos. Então, é um processo físico ou químico que extermina grande parte dos micro-organismos patogênicos, né? De objetos inanimados e superfície, exceto a maioria dos esporos bacterianos. Existem algumas bactérias que elas esporulam. E aí, essas bactérias que esporulam, muitas vezes elas não são eliminadas com a desinfecção. Um exemplo é o Clostridium, né? O Clostridium é uma bactéria que ela tem esporo, né? E ela não é eliminada na desinfecção, né? Essa desinfecção, ela pode ser de baixo, intermediário ou alto nível. Aqui, quando, por exemplo, tem a desinfecção de ambientes públicos, em que a Anvisa utiliza de empresas e pessoal, né, treinado para desinfectar algum ambiente público, uma praça, algum ambiente, né? O que vai ser de baixo, intermediário ou alto nível vai ser o tipo de substâncias que são utilizadas, né? Então, aí entra peróxido de hidrogênio, água sanitária, enfim. Na desinfecção, então, a gente consegue eliminar os micro-organismos, mas nem todos são eliminados. Aqueles que têm esporos, eles não são eliminados. Para eliminar mesmo, então, aí vem a esterilização. Tá? Então, a esterilização é um método validado que utiliza agentes químicos ou físicos para destruir todas as formas da vida microbiana, né? Até
até mesmo as esporuladas, e destina-se especificadamente, né, a objetos inanimados, tá ok? Então, é importante a gente saber, né, qual que é a diferença entre uma limpeza, uma desinfecção e uma esterilização, né, porque são coisas diferentes, né? Então, quando a gente está falando de limpeza, é você retirar a sujeira, orgânica e inorgânica. A desinfecção você consegue eliminar micro-organismos, mas nem todos. A esterilização é completa, ok? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre as misturas, né, entre produtos de limpezas que são mais utilizadas, né? Então, para fazer essa parte aqui do curso, né, eu pesquisei bastante e vi o que mais estava na internet, né, o que mais estava chegando nos WhatsApps, nos YouTube da vida, né. Gente, eu fiquei impressionada de ver a quantidade de YouTubers que tem, com milhões de seguidores só falando coisa errada. E o povo lá, legal, curtindo, fazendo em casa. Para você ver como é que é a falta de conhecimento, né? Então, a gente vê aqui as principais: água sanitária com desinfetante, água sanitária com álcool, água sanitária com vinagre. Esse a minha funcionária ama, que limpa a minha casa. Eu não compro mais vinagre, nunca mais comprei. Eu amo vinagre, mas não compro, porque eu já cansei de falar para ela que não pode, e ela mistura, e eu fiquei com uma tosse. Aí eu parei de tossir, desde quando eu parei de usar, ela parou de usar essa água sanitária com vinagre. Vinagre e água oxigenada, bicarbonato de sódio e vinagre, tá? Então, a gente vai falar agora, um por um desses daqui, por que não pode, tá ok? Então, vamos lá, ó. Água sanitária e desinfetante. A amônia, ela é encontrada em diversos produtos de limpeza, inclusive desinfetante, detergente. Então, no desinfetante tem amônia, tá? Não se deve misturar água sanitária com desinfetante. Por quê? Porque a reação da água sanitária com desinfetante pode formar vapor de cloramina, tá? Esse vapor, quando inalado, ele pode provocar sintoma alérgico, de asma ou dificuldade respiratória. E esse assunto me chamou muita atenção porque já aconteceu comigo uma vez, quando eu era criança, eu estava ajudando minha mãe a limpar o banheiro e eu tranquei o banheiro, e o banheiro pequeno, fechado, eu misturei água sanitária com desinfetante. E me deu uma reação que eu não conseguia respirar. Eu puxava o ar e não vinha o ar do jeito nenhum. Sabe quando a gente engasga e que a gente faz e não vem o ar? Foi daquele jeito. Eu comecei a chorar desesperadamente, correr em volta da casa. A minha mãe não sabia o que fazer. E eu estava lá tendo uma reação alérgica devido a essa reação, né? Gerou ali a cloramina, né? E é lógico que isso vai ser de pessoas, existem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis, algumas pessoas são alérgicas, outras não. A quantidade que a pessoa vai usar, né? Pode gerar, não é que sempre vai gerar, pode gerar, mas gera se você ficar, né, num ambiente principalmente fechado, é muito perigoso. Então, pode provocar sintoma alérgico, de asma, dificuldade respiratória, né? Então, a reação química entre água sanitária e desinfetante, ela é bastante complexa. Mas a gente vai estudar aqui, eu tentei resumir as reações aqui para a gente entender, tá? A água sanitária, né, o princípio ativo dela é o hipoclorito de sódio, que é essa substância aqui, ó, NaOCl, tá? Em solução. E ela, em solução aquosa, ela se decompõe e gera o ácido hipocloroso, que é esse ácido aqui. Então, vamos lá. Tem lá água sanitária, NaOCl, mais a água, né? Ela se decompõe em NaOH mais HClO. Esse ácido hipocloroso, né, que se decompõe com a água sanitária, ele reage com a amônia que está lá no desinfetante,
tá? Essa amônia, ela está presente no desinfetante e aí pode produzir as cloraminas. Então, aqui a amônia está lá no desinfetante, ela reage com o HClO, né? Proveniente da água sanitária e vai formar aqui, ó, a monocloramina. Essa monocloramina ainda pode reagir com o ácido hipocloroso, formar dicloramina. Essa dicloramina ainda pode reagir novamente com o ácido hipocloroso e formar tricloramina. Então, veja bem, ó, todas as reações aqui, né, podem gerar cloraminas. Essas cloraminas que são extremamente tóxicas, são elas que podem desencadear, né, esses processos alérgicos, respiratórios e tudo mais, tá ok? Então, aqui a gente tem a explicação, né, química, né, científica, de que não se deve misturar a água sanitária com o desinfetante, porque pode gerar essa cloramina. Se for misturar, mistura em ambiente totalmente aberto, não entra muito em contato, né? Evite, não se deve. Essa cloramina, ela é extremamente perigosa, tá? A reação que produz as cloraminas, né, ela é discutida com mais detalhes nesse livro de química orgânica, né, para quem gosta de química orgânica, esse livro, ele retrata muito bem, a fundo, essas reações que são extremamente complexas, tá? Eu fiz um resumo dessas reações para a gente conseguir entender, tá? Mas aqui, nesse livro, ele tem as reações com todo o mecanismo de reação bem completo, tá ok? Outra mistura, né? Água sanitária com álcool. Acho que o pessoal pensa, água sanitária é ótimo, álcool também misturei perfeito, né? Aumenta, né? E não tem nada a ver, tá? Então vamos lá. Por que não pode misturar água sanitária com álcool, né? Então não se deve misturar água sanitária com álcool, né? O álcool é o etanol. Por quê? Porque a reação entre água sanitária e álcool pode formar uma substância conhecida por clorofórmio. Esse clorofórmio, ele pode ser irritante para o olho, para a via respiratória, para a pele, tá? A reação química entre a água sanitária, que a gente já viu que a água sanitária é o hipoclorito de sódio, né? E o álcool, que é o etanol, que tem essa fórmula aqui molecular, né? Ela é bem complexa, mas eu resumi também, tá? Para a gente entender. Então, eu resumi aqui a reação da seguinte forma, tá? O etanol mais o hipoclorito de sódio mais o cloreto de sódio, mais a água, forma o clorofórmio e o hidróxido de sódio. É esse clorofórmio aqui que é gerado quando eu misturo água sanitária com álcool. É ele que é o problema, tá? É ele que é a substância perigosa, né? Que pode ali desencadear algum processo de irritante para o olho, né? De intoxicação, tá? Mas da onde é que vem esse cloreto de sódio aqui, né, na reação? Então, vamos lá, eu até coloquei aqui um retângulo para a gente entender, tá? A água sanitária, o hipoclorito de sódio presente na água sanitária, é uma substância extremamente reativa. Por quê? Porque ela, na presença de água em solução aquosa, ela desencadeia inúmeras reações químicas que formam diversos produtos e cada produto desse pode reagir com um novo produto e gerar uma substância tóxica. Então, devido ao fato da água sanitária ser extremamente reativa, não é interessante misturá-la com nenhum outro tipo de produto, tá? A não ser água. Então, a água sanitária com água, ela gera o hidróxido de sódio e o
ácido hipocloroso, tá aqui. Esse ácido hipocloroso, ele pode se decompor em ácido clorídrico e oxigênio. Esse hipoclorito de sódio da água sanitária, ele pode novamente sofrer uma nova reação com ácido clorídrico, formar cloro gasoso, o cloro gasoso também é tóxico, o cloreto de sódio e a água. Então, veja bem, ó, são vários caminhos. Basta você ter água sanitária com água, que você tem vários caminhos de substâncias que estão formadas, que são possíveis, né, ali de reagir com novas substâncias e aí você ter um problema de intoxicação. Então, no caso aqui, esse cloreto de sódio, né, ele é proveniente, né, da própria instabilidade do hipoclorito de sódio presente na água sanitária, né? Ele está ali presente em solução, e aí, quando ele encontra o álcool, né, ele entra em contato e pode produzir, no caso, o cloroformo. E é o cloroformo que não é desejado quando você tem essa mistura de água sanitária com álcool, tá? Então, aqui tem a explicação química para isso. Outra reação é a água sanitária com vinagre, né? A preferida da minha ajudante, né? E aí, essa daí, gente, ela também é bastante perigosa, né? A reação química entre a água sanitária e o vinagre é bem complexa, mas a gente também pode resumir. Então, foi o que eu fiz aqui, né? Eu resumi para a gente entender melhor. Então, vamos lá. O vinagre, né, é o ácido acético, né, ou ácido etanóico. Ele está aqui representado, CH3COOH, tá? Então, ele, em contato com a água sanitária, né, ele pode gerar o ácido hipocloroso mais o acetato de sódio. Esse ácido hipocloroso, tá, ele pode se decompor e gerar o ácido clorídrico. Então, o ácido hipocloroso, ele se decompõe em ácido clorídrico e oxigênio. E esse ácido clorídrico vai reagir com a água sanitária e vai produzir o cloro gasoso. O cloro gasoso, ele é uma substância extremamente tóxica, tá? E ela é bastante perigosa, podendo gerar, né, uma intoxicação. Então, o cloro gasoso, ele pode desencadear irritação das vias aéreas, atingindo diretamente a corrente sanguínea, né? Pode desencadear danos aos olhos, também dores de cabeça. Depende de cada pessoa, como eu disse anteriormente, existem pessoas que são mais sensíveis que outras, existem algumas que têm alergia, outras não, né? Para mim, cloro gasoso é dor de cabeça instantânea, é na hora que eu pegar uma água sanitária, eu já tenho dor de cabeça, na hora, é instantâneo. Tá? Então, além disso, esse gás, ele é capaz de provocar intoxicação, né? Então, não é interessante misturar água sanitária com vinagre. Água sanitária não é para misturar com nada, a gente viu ali todos os caminhos, de todas as reações que ela pode gerar, que ela pode formar, porque ela é uma substância extremamente... A água sanitária tem uma substância que é o hipoclorito de sódio, né, que é uma substância extremamente reativa, tá? Então, não é interessante. Água oxigenada e vinagre, o pessoal tá fazendo muito isso também, né? Então, pega lá o vinagre. Então, outra coisa também, só fazendo um parênteses aqui, tem muita gente que vai lavar a salada, né? E coloca lá a salada de molho e coloca umas gotas de vinagre. Tá perdendo tempo, porque o vinagre, ele também não elimina, tá? Ele é um ácido fraco, ele não tem a capacidade para eliminar nenhum tipo de organismo, micro-organismo, quando você está lavando a salada,
tá ok? Você tem, então, que o ácido acético, que é o vinagre, em contato com a água oxigenada. A água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, H2O2, né? Que é esse daqui. Quando eu tenho ácido acético e água oxigenada, o que forma? Forma o ácido peracético. O ácido peracético é essa substância aqui, tá? Esse ácido peracético, que é representado por APA, ele é corrosivo, ele é irritante para o olho, para a pele, para o trato respiratório. Ele possui ação bactericida, fungicida e virucida. Ele é importante agente microbiano da família dos peroxigênios. Ele tem uma ação relativamente rápida, ele mostra atividade mesmo a baixas concentrações, e ele apresenta risco de explosão quando em concentração superior a 15%. Então, quando você tem o ácido peracético sendo transportado, né, sozinho para comércio, para comercial, né, o que eles fazem para evitar o risco de explosão? Essa é uma reação que está em equilíbrio químico. Isso significa o quê? Significa que o ácido acético com a água oxigenada, ela forma o ácido peracético mais água, né? E o ácido peracético também pode se decompor em água oxigenada e ácido acético. Então, para evitar a explosão, para evitar o acúmulo de ácido peracético, eles colocam na solução água oxigenada e ácido acético para manter o equilíbrio e não ter risco de explosão, tá? Porque ele na concentração de 15%, né, superior, ele pode ser, tá? Ou eles colocam isso, ou eles colocam algumas substâncias que são estabilizantes, e esses estabilizantes evitam esse problema. Mas aqui, água oxigenada e vinagre, né, qual que é o grande problema, então? Formar o ácido peracético, e o ácido peracético, ele é irritante, né, corrosivo, irritante para o olho, para a pele e para o trato respiratório, ok? Então, também não se deve utilizar essa mistura, tá certo? Não se deve. Uma última reação que eu achei, ela não é uma reação perigosa, mas é uma reação que muita gente está fazendo, eu não sei baseado em quê, porque bicarbonato de sódio e vinagre não tem eficácia nenhuma contra o coronavírus, né? Então, aí as pessoas ficam misturando sem sentido, né? Então, o bicarbonato de sódio e o vinagre, ele é muito bom para limpeza de sujidades mesmo, orgânicas e inorgânicas, deixa brilhando, né? Mas não vai eliminar o organismo, não vai. A gente vai ver como que o organismo ele é eliminado, que eu vou mostrar para vocês aqui qual que é o processo, o mecanismo de ação que faz com que o vírus ele seja eliminado, tá? Bicarbonato de sódio e vinagre não tem essa capacidade. Então, a gente tem aqui ácido acético mais bicarbonato de sódio. Não é uma reação perigosa, vai formar um sal, que é o acetato de sódio, né? Vai formar também água e CO2, que é o ácido carbônico, e vai liberar CO2. Só tem que tomar cuidado, porque se você faz essa reação e fecha e tampa, você cria uma pressão. Se você está formando gás, né? Pode explodir, né? Então, a gente usa essa reação em feira de ciência, enche balão. Por quê? Porque produz o CO2 efervescente, é um gás, né? Então, não é interessante colocar a mistura num recipiente fechado, nem agitar, porque vai formar CO2, né? E observação, o bicarbonato de sódio, ele não vai matar o coronavírus, tá bom? Além disso, ele vai poder causar alguns efeitos agudos, dependendo da via de exposição, dependendo da pessoa, né, sensibilidade da pessoa, por exemplo, sensação de queimadura, tosse, respiração ofegante, dor de cabeça, náusea, salivação,
dor abdominal, né? O bicarbonato de sódio, ele é uma substância básica, né? Ele tem um elevado pH, e se você ingeri-lo também, né, você pode desencadear um processo que a gente chama de alcalose metabólica, que é a elevação do pH, né? O sangue, ele tem que estar ali num pH neutro, o nosso organismo, ele tende a manter esse equilíbrio, né? Então, quando você tem o excesso, você pode desencadear esse processo. Então, assim, bicarbonato de sódio e vinagre pode usar para limpeza, mas não vai ser uma desinfecção, tá? Vai ser uma limpeza, não vai ser uma desinfecção. E não é uma reação perigosa, só ficar atento com o CO2 que é formado, tá ok? Então, essas eram as principais reações, né, que o pessoal tem feito muito e que pode aí gerar todas essas complicações na saúde. E a gente viu aí o porquê, né, tá explicado quimicamente o porquê que não se deve, tá? Qual que é o papel dos saneantes no combate da Covid-19? Né? Então, quando surtos de doenças contagiosas oriundas, né, de micro-organismos começam a se propagar dentre as mais diversas populações, as boas e tradicionais técnicas de higiene pessoal, de superfície, passam a atuar como grandes protagonistas no combate às suas disseminações. A gente nunca tinha passado por um processo nesse, né, um momento desse de pandemia, né, mas já houveram vários processos desse, né, na história da humanidade. E nesse contexto, o que acontece? Órgãos oficiais, né, com espectro de abrangência mundial, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, passa a ratificar de modo bastante incisivo a importância de hábitos cotidianos de higienização e limpeza, né? Então, quais são os principais saneantes que são recomendados pela Anvisa e por esses órgãos, né? Tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Tem esse MSCBS, que é o Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social, entidade espanhola. Tem o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, órgão norte-americano, né? Tem a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né? Quais são os saneantes que eles recomendam, tá? Eles recomendam álcool, sais de quaternário de amônio, que são sabões, detergentes, né? Fenóis e compostos fenólicos, né? Cloro e seus derivados, e os peroxigênios, que é a água oxigenada, né? Mas eles são recomendados sozinhos, não misturando tudo, né? E eles atuam quimicamente no combate à proliferação dos micro-organismos, com especial atenção à Covid-19, né? Então, agora a gente vai ver como é que cada um deles atua, né, no processo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada um deles, como que eles vão atuar nesse processo. Então, antes da gente entender como é que eles atuam, a gente precisa saber como que é o vírus, né? O Covid-19, ele tem 4 proteínas estruturais relacionadas, né, à regulação de função e estrutura viral. Então, ele tem a proteína E, que é a proteína envelope, a de membrana, que é a proteína M, a spike, que é a proteína S, a nucleocapsídeo, que é a proteína N. Então, veja bem, o vírus, né, ele tem proteínas, olha lá, proteína S, proteína E, proteína M, proteína N, genoma de RNA. Então, ele tem aqui um ácido nucleico, que é o RNA, e ele tem bicamada fosfolipídica, né, gordura, né? Nada mais que isso. Então, a gente sabe que vírus é acelular, ele não tem célula, mas ele precisa se instalar em uma célula para ele proliferar, né? Então, ele procura seres celulares para se proliferar. E ele consegue fazer isso muito bem, porque ele tem proteína, ele tem RNA, ele se multiplica, e ele tem lipídio, né? Então, com essa estrutura aqui,
a gente precisa fazer o quê? A gente precisa eliminar. Se a gente elimina uma proteína dessa, a gente rompe esse corpo aqui. E aí a gente elimina o vírus. Se a gente elimina essa bicamada lipídica aqui, a gente rompe essa estrutura e a gente consegue desestruturar, né, e eliminar o vírus. Se a gente rompe aqui também. Então, o que a gente precisa procurar? A gente precisa procurar substâncias que tenham essa capacidade de romper proteínas, de romper essa bicamada fosfolipídica, né, para a gente eliminar, né, esse vírus. Então, por que o álcool ele tem essa capacidade? Né? O álcool, ele é o etanol, né? O álcool etílico. Então, a gente tem o álcool em gel, solução alcoólica comercial. A gente tem o isopropanol, que é o álcool isopropílico, que pode servir de solução de limpeza, de eletrônico, né? E qual que é o modo de ação sobre o vírus? Como é que o álcool, ele vai agir sobre essa estrutura viral aí que a gente acabou de apresentar? Ele vai agir na proteína. O álcool, ele desnatura a proteína desse vírus. Então, se ele desnatura a proteína, né, ele vai eliminar o vírus, vai desestruturar aquele corpo, ele não vai conseguir se multiplicar, né? E ele também pode fazer um colapso das membranas celulares, né? Então, aqui algumas fórmulas moleculares do etanol, do álcool isopropílico. Então, o álcool, ele atua fazendo o quê? A desnaturação. O que é uma desnaturação proteica? Então, as proteínas, a gente sabe que elas são estruturas, né, formadas por ligações peptídicas entre aminoácidos. E quando elas têm várias ligações, né, várias sequências ali de aminoácidos, e elas se encontram geralmente nessa estrutura terciária. Quando a gente desnatura uma proteína, o que acontece? Ela vai sofrer, né, uma desconformação espacial. Então, ela estava aqui terciária, ela passa a ser desnaturada na sua estrutura primária. Não é que vai romper as ligações peptídicas, mas ela vai perder a sua conformação espacial. E aí a proteína desnaturada, ela perde a sua atividade biológica. Então, o álcool, ele tem essa função, ele consegue desnaturar essas proteínas, tá? E também, né, você pode ter também o álcool atuando nessa bicamada fosfolipídica. A bicamada fosfolipídica, que é a camada de gordura do vírus, né, esse fosfolipídio é uma substância que tem fósforo, que tem um caráter polar, que a gente representa por essa cabecinha, essa bolinha, e essa cauda, que é a cabeça, que é a parte apolar, né? Então, esse fosfolipídio, ele tem essa estrutura. Quando você adiciona o álcool ele tem uma parte OH ligada a CH3. O OH é polar, então ele interage com a parte polar desse fosfolipídio, né? E ele vai desestruturar essa camada aqui. Então, desestruturando, o que acontece? Uma modificação na estrutura dessa estrutura e o vírus perde a sua atividade biológica. Então, o álcool, ele é extremamente eficaz contra o COVID. Não precisa misturar ele com nada mais, né? É o suficiente. Qual que é a recomendação? Produtos com concentração que varie de 60% a 90%, né? Abaixo disso não tem eficiência, porque foi feito vários estudos e eles viram que o ideal é 70%, né? De acordo com alguns estudos. E acima de 90 também não é eficiente, tá? Porque se você pegar um álcool 92, um álcool 100%, você vai ter o quê? Você evapora antes dele agir. Então, não adianta também. Então, a concentração ideal é de 60% a 90%. Com um tempo médio de 20 a 30 segundos de fricção das mãos ou de efetivo contato com a superfície.
tá ok? Então, essa é a recomendação, né, quando você vai passar na mão. Então, álcool em gel, né, que a gente tem que utilizar, e procure álcoois para passar na mão que sejam que tenham glicerina, né, que sejam que não seja produto de limpeza para passar em superfície, para você não danificar a sua pele, né? Qual que é a diferença entre grau GL e o grau INPM, né? O grau GL, ele vem de Gay-Lussac, é a fração em volume. O INPM é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Então, a gente sabe que o grau GL é a quantidade em mililitros de álcool absoluto contido em 100 mililitros de mistura hidroalcoólica. Por exemplo, um frasco com 90 graus GL tem 90% em volume de álcool e 10% em volume de água. O grau INPM, né, é a porcentagem de álcool em peso, né? Então, é a quantidade em gramas de álcool absoluto em 100 gramas, é em massa, né? Então, por exemplo, 46 graus INPM equivale a 46% de massa de álcool e 54% de massa de água. Tá? Então, a diferença de um para o outro, um é volume, o outro é massa. Então, a gente tem aí vários tipos, né, de álcoois. E esse GL, né, que é o Gay-Lussac, é um cientista que é um químico, né, que ficou famoso porque ele estudou os volumes, né, de gases, então é por isso que vem essa sigla. Então, a gente tem o álcool em gel, a gente tem o álcool líquido, né? A gente sabe que antigamente tinha o álcool 90, né? E aí, devido à grande quantidade de acidentes, eu estava lendo uma matéria, chegava a ter 1 milhão de casos de acidentes por ano, né? Então, assim, não só acidente domiciliar, mas crueldades também, né, homicídios, né, então, devido a isso, foi retirado do mercado, né, e assim, o álcool em gel e o álcool líquido, é que o álcool em gel, por ser mais viscoso, ele demora mais para inflamar, né, o álcool líquido já é mais rápido, né? Então, assim, devido a esses casos de acidentes, né, que foi tirado mesmo do mercado, tá certo? Então, a gente viu como que o álcool mata o vírus, como que o álcool elimina o vírus. E o hipoclorito de sódio, ou seja, a que boa, né, a água sanitária, como que ela elimina o vírus? Tá? Então, o hipoclorito de sódio, ele é uma substância que constitui um saneante bastante comum, todo mundo usa água sanitária, ela é econômica, né? Ela é acessível o preço no mercado, né? Então, ela é um dos saneantes mais utilizados. Ela tem ação desodorizante, de limpeza, de branqueamento, além de abranger um amplo espectro antimicrobiano, de comprovação e ação virucida, né? Preço acessível, fácil utilização, né? Não apresenta resíduo tóxico, possui na sua concentração de uso uma relativa baixa toxicidade a humanos, né? Mesmo em baixa concentrações, é importante a gente observar que ela pode sim ocasionar queimadura no sistema digestório, irritação de membrana, mucosa ocular, né? E varia de pessoa para pessoa a sensibilidade, tá? Com a água sanitária, a gente já viu que ela sofre diversas reações químicas, né? Na presença de água, ela libera lá o NaOH e o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso pode ainda gerar o ClO- e o H+. E como que ela elimina o vírus? Né? Então, a gente sabe que os átomos de cloro do íon hipoclorito, que é esse daqui, quando ele está ionizado, né? E o ácido hipocloroso, né? Eles agem como eletrólitos fortes e eles atacam. Eles conseguem atacar substratos com elevada densidade eletrônica. Oh, meu gatinho, você tem que fazer bagunça. Amor, pega ele aqui. Desculpa, gente, eles são terríveis. Vai pra lá, vai. Então, o que
que essas substâncias fazem? Por elas terem elétrons em volta, elas conseguem atacar ligações peptídicas, ligações dupla C, grupo amina, tiol, ainda pode formar composto N-clorado, tá? Então, assim, o ácido hipocloroso, ele apresenta uma carga elétrica neutra, o que contribui significativamente para uma maior permeabilidade em sistemas biológicos. Então, assim, quando a gente tem a água sanitária pura, a gente tem o NaClO. A água sanitária pura, ela não é eficiente contra o vírus. Por quê? A água sanitária pura, ela tem um pH básico e ela está na forma de NaClO. O que consegue eliminar o vírus é uma substância que tem pH menos básico, ela é um pH mais ácido, que é o ácido hipocloroso, que é essa substância aqui, ó. E ela é formada quando eu tenho a água sanitária diluída em água, tá? Então, quando a gente dilui a água sanitária em água, é que a gente forma o HClO. É ele que é eficiente contra o corona, tá? Então, não adianta passar água sanitária pura, porque devido ao pH básico, não vai eliminar. O ácido hipocloroso, o HClO, ele tem além dele ter o pH menor, mais ácido, que é mais eficiente contra o vírus, a estrutura dele é livre de carga. Por ser livre de carga, ela tem uma densidade eletrônica ali, né? E ela consegue penetrar melhor, fazer a permeabilidade em sistemas biológicos e consegue, né, romper o vírus, a estrutura do vírus. Já o NaClO, não. Então, em conjunto, essas reações, elas podem provocar lesões fisiológicas, né, afetando diferentes processos celulares e, consequentemente, causando a destruição do patógeno, né? Então, como o vírus apresenta proteínas em sua estrutura, logo possui ligações peptídicas, né? E essas são rompidas pelo ataque do cloro, né? Então, o HClO, que é o ácido hipocloroso, consegue romper citocromos. O que são citocromos? São proteínas que fazem o transporte de elétrons na cadeia respiratória, né? Na respiração celular. Proteínas de ferro e enxofre, nucleotídeos, né? Então, o HClO, que é o ácido hipocloroso, ele é extremamente eficaz, né, no combate a todos esses organismos, não só o vírus, mas bactérias, né, e outros agentes patógenos, tá ok? Então, a água sanitária pura, ela não elimina o vírus, ela tem que estar diluída em água, tá? O que mais a Anvisa recomenda, além, a gente falou do álcool, a gente falou da água sanitária, a gente vai falar agora do sabão, né? Porque todo mundo sabe que água e sabão é suficiente, né, para eliminar o vírus. E por quê? Sabão é o sal de quaternário de amônio, né? Onde a gente tem essa substância? Insumos em detergente, no amaciante, diversos produtos de limpeza, de cuidado pessoal, né? O que são essas substâncias? São surfactantes catiônicos, né? Eles têm ações fungicida, bactericida, potencial virucida, com especial atuação sobre vírus envelopados, né? Suas baixas toxicidades e capacidade de serem formulados para aplicações específicas em organismos-alvo ajudam a explicar seus usos generalizados. Então, a gente tem aqui uma estrutura geral de um sal de quaternário de amônio, que é o sabão, né? Então, por que o sabão com água elimina, né, o coronavírus? Então, a gente tem aqui o quaternário de amônio, que é o sabão, ele tem essa estrutura, né? Ele tem uma molécula que tem uma parte apolar e uma parte polar, então ele é uma molécula anfifílica, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de surfactantes catiônicos, o cloreto de dodecil trimetilamônio, o didodecil dimetilamônio, o dodecil benzil dimetilamônio, né? Então, a gente tem todas essas substâncias. E
atuam, né? Elas vão atuar através de forças intermoleculares, através da polaridade, né? E aí a gente tem que lembrar a estrutura do vírus que eu apresentei para vocês. Lembra? É proteína, bicamada fosfolipídica, que é a gordura, né? E o RNA. Então, o sabão, ele age em qual parte? Ele age na bicamada fosfolipídica, ele age ali na gordura, né? Então, pela estrutura dele, né, os quaternários de amônio, né, que tem a partezinha polar e apolar, que é semelhante a essa bicamada fosfolipídica, né? Então, ele interage aqui polar com polar, apolar com apolar e causa o quê? Causa uma perturbação ali, né, um rompimento da estrutura e o vírus acaba perdendo a sua atividade biológica. Então, é por isso que a água com sabão é extremamente eficaz. Você perdeu essa estrutura ali fosfolipídica, você desestrutura o vírus, ele não tem atividade biológica, ele não vai agir. Então, gente, basta água e sabão, não precisa misturar aquele monte de produto de limpeza, né? Então, a porção hidrofóbica do quaternário de amônio, que é o sabão, vai interagir com a bicamada lipídica, né? Fazendo com que ela perca sua estabilidade, né? Então, vai agir como? Vai agir por força intermolecular, né? E por polaridade. A força intermolecular, a parte iônica da estrutura do quaternário de amônio, vai interagir com a água, né? Por ligação de hidrogênio. A parte hidrocarbônica interage com a membrana do vírus pela força de interação de Van der Waals, que é a força fraca de polo induzido. E a polaridade, a gente sabe que semelhantes dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, né? Então, a membrana do vírus, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídica, né? Bicamada de fosfolipídio, onde tem a parte polar do fósforo, né? E apolar do lipídio. E a gente sabe que, então, essa polaridade, né? Onde existe uma extremidade polar, que é a cabeça, e uma cauda hidrocarbônica, que é a polar, né? Essa estrutura química é igual ao sabão, né? Que a gente acabou de observar aqui, os quaternários de amônio. Então, vai interagir com a membrana e vai provocar a dissolução da mesma. Então, aqui a gente tem, né? A cabeça hidrofílica polar e a polar, que é a cauda hidrofóbica. Então, aqui a gente tem a bicamada fosfolipídica do vírus, né? E aqui a gente tem o sabão atuando, né? Com a água e fazendo esse rompimento dessa estrutura. E aí a gente tem, então, a eliminação do vírus. Ok? Então, a gente viu o álcool, como que ele age nas proteínas, né? E também nessa parte da camada aqui, a gente viu que a água sanitária, ela precisa estar diluída em água para formar o ácido hipocloroso, que é ele que vai eliminar o vírus. O sabão, né? É devido a essa porção, né? Hidrofóbica, hidrofílica, semelhante ao fosfolipídio. E existem também outros tipos de surfactante, que são os aniônicos. Sabonete, shampoo, detergente, também são eficazes. Eles vão agir da mesma maneira que o sabão, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o linear alquil sulfonato de sódio, que é encontrado em detergente, o lauril sulfato de sódio, muito usado na fabricação de shampoo e sabonete, né? Então, devido a apresentar um modo de ação similar e baixa toxicidade e agressão à pele, produtos que contenham esse tipo de surfactante são também bastante recomendados na higienização das mãos, são importantes vetores de transmissão, né, do COVID, ok? Então, esses são também, podem ser utilizados também na prevenção, conseguem eliminar da mesma forma. Tá ok, pessoal? Então, agora a gente vai ir para a última parte, né, do curso, que a gente já falou bastante sobre cada um desses produtos, porque que não pode usar mistura, como que cada um separadamente age na eliminação do vírus. E agora eu vou falar para vocês como que a gente pode preparar uma solução caseira
para eliminar o coronavírus da sua casa, né? Então, assim, essa solução, ela é recomendada pelo Conselho Federal de Química, né? Não fui eu que fiz, é o químico Jorge Macedo, né? Mas é recomendado por esse órgão, né? Então é bastante confiável. E aqui a gente sabe que a cloração, ela está vinculada à liberação do ácido hipocloroso após a hidrólise de derivado clorado no meio aquoso, sendo baseada em controles bacteriológicos. Então a gente acabou de ver que a água sanitária pura não é eficiente contra o corona. Precisamos diluí-la em água para formar o ácido hipocloroso, que é o HClO, é ele que vai ser eficiente. Existem várias formas de cloro, né? O cloro ele pode estar combinado, que é o CRC. Então, a gente tem a cloramina. E também temos o cloro residual livre, que é o CRL, que é o ácido hipocloroso, tá? Então, os compostos clorados, eles são mais efetivos em valores de pH mais baixo, que a gente já viu, e quando a presença de ácido hipocloroso é dominante, nós vimos isso. Então, ele é indicado que se faça uma solução diluída de água sanitária para que a gente atinja um pH mais baixo, porque a água sanitária pura tem um pH básico. Então, qual que é a condição de pH e concentração de cloro que a OMS, ela indica? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Então, ela indica que para a desinfecção ser efetiva, é necessário que o pH esteja na faixa de 6,5 a 8,5 e que seja na concentração de 500 miligramas, né, de cloro residual livre ou 0,05%. 500 miligramas de cloro residual livre por litro é a mesma coisa que 0,05%. E isso ela tirou da onde? Baseado em estudos experimentais. Então, eles fizeram diversos experimentos e chegaram nesses valores ideais de pH e de concentração de cloro, tá? Então, como a gente faz isso em casa? Então, eu vou explicar para vocês uma maneira que é prática, né? E uma maneira que é científica, como que faz os cálculos, tá ok? Então, vamos lá. De forma prática, o que você faz? De forma prática, você vai no mercado, compra água sanitária da sua preferência, leia o rótulo e veja se a concentração do princípio ativo, né, lá do cloro ativo, ela se encontra na faixa de 2 a 2,5. Tem que estar dentro dessa faixa, tá ok? E geralmente está. Atenção aqui, né, para a gente lembrar. A água sanitária pura, ela tem um pH de 11,5 a 13,5. Então, não vai adiantar nada você utilizá-la pura, pois o que leva à morte dos organismos é o ácido hipocloroso, que é o HClO, que ele aparece quando tem a reação de hidrólise, né? Ácido hipocloroso é formado quando a gente dilui a água sanitária. Então, ele não existe em pH tão alto, né? Ele precisa existir na forma diluída. Então, como você pode fazer isso? Você pega um copinho descartável para café, né? Esse copinho, geralmente, ele tem a capacidade de 50 ml. Então, você vai pegar 25 ml de água sanitária pura nesse copinho. Ou seja, você deve colocar água sanitária até metade do copinho. Se passar um pouco, não tem problema, né? Pega uma garrafa de plástico com capacidade de 1 litro, coloca um pouco de água nessa garrafa, coloca o copinho ali, metade do copinho de água sanitária. Completa o volume de garrafa com água, tampa, agita para misturar a água sanitária com água, tá? Aí, você não deve deixar esse frasco exposto à luz em nenhum momento, né? Tem que deixar o abrigo da luz, porque pode degradar.
Guarda em lugar fresco, dentro de um armário, e somente retira no momento que for utilizar, né? Identifica, né, para você saber o que tem ali, que é água sanitária diluída, né? E você irá notar que nem tem odor característico forte de água sanitária, né? E por isso é preciso identificar. Essa solução ela é fatal para o coronavírus de 15 a 20 segundos, tá? Então, é bem simples, de forma prática, pegou ali metade no copinho, né? Colocou em 1 litro de água, diluiu, pronto. Você pode aplicar essa solução em superfície. Como que se aplica? Você umedece um pano limpo nessa solução, aí você pode passar nas embalagens, no produto que você chegou do mercado, na chave, na maçaneta, na mesa, só não vai passar no celular, né? No celular a gente usa álcool isopropílico, tá? Para não oxidar. Então, se você tiver a pele mais sensível, utiliza luva, né? A maioria das pessoas não terá nenhum problema com isso. Mas se ficar usando isso direto pode levar ao ressecamento, a uma dermatite, né? Outro processo, você pode pegar um borrifador, colocar essa concentração aí diluída, né? E ficar borrifando nas superfícies, né? Após 15, 20 segundos, retira o excesso com um pano seco e limpo. E nesse método não se tem contato direto com a solução, tá? Para piso, área aberta, sanitário, sola de sapato, etc. O que é legal de fazer? Você pode deixar ali na entrada da sua casa um pano umedecido, um pano de chão umedecido com essa solução que você preparou. Sempre umedeça esse pano, deixa ele sempre úmido. Então, você chegou, você vai limpar o seu sapato nessa solução, tá? E deixa o sapato lá do lado de fora e quem chegar faz a mesma coisa. Tá? Só que aqui, para funcionar, é ideal que você, ao invés de usar meio copinho, você usa um copinho cheio, porque daí você vai ter o dobro, vai aumentar dobrar, né? Então, para preparar a solução com um copinho cheio até o topo, com água sanitária pura e seguir as mesmas orientações. Essa solução é muito mais concentrada, então utilize luva, né? Prepare a solução, umedeça um pano limpo, coloque após a porta aqui, né? Ao entrar, passe sobre ele e as solas do seu sapato. Sempre que for necessário, umedeça novamente esse pano com a solução. Então, pronto, gente, é uma solução caseira, extremamente eficaz, que foi comprovada através de estudos e experimentos que é eficiente, não precisa ficar misturando 500 mil coisas, né, correndo o risco de se intoxicar sua família, né, e é eficaz, tá? Então, essa é a parte prática. Agora, eu posso explicar, né, para vocês como que a gente pode fazer esses cálculos para definir os volumes indicados para o preparo das soluções diluídas de água sanitária, né? Então, como que foi feito esses cálculos? Então, o cálculo para definição do volume indicado para o preparo da solução diluída da água sanitária. Então, a gente sabe que a água sanitária, ela possui de 2 a 2,5% de princípio ativo, logo ela possui de 20.000 a 25.000 miligramas de cloro residual livre por litro, expresso em miligrama de cloro por litro. Da onde que surgiu isso? Vamos lá. Se a água sanitária do mercado que você compra tem lá de 2 a 2,5% de hipoclorito de sódio, né? Vamos supor que seja 2%, aqui você comprou, 2%, tá aqui. Né? Então, significa 2 gramas em 100 ml. 1 grama tem 1.000 miligramas. Então, se eu falo 2 gramas, eu posso falar 2.000 miligramas. Então, 2 gramas em 100 ml é a mesma coisa que 2.000 miligramas em 100 ml. Mas se eu quiser falar em 1 litro, né? Porque é por litro. 1 litro, a gente sabe que tem 1.000 ml. Então, se eu aumento um zero aqui, ó, 1.000 ml, eu aumento um zero aqui também. Então, eu fico com 20.000 miligramas para 1.000 ml
ou seja, 20 mil miligramas para 1 litro, tá? Então, aqui eu tenho, para fazer os cálculos, né, 20 mil miligramas de cloro residual livre para 1000 ml, que é 1 litro. Quantos miligramas para 25 ml de água sanitária, que é aquela metade do copinho que a gente acabou de ver da forma prática. Então, você faz uma regra de 3, né? 1000x é igual a 20 mil vezes 25, x é igual a 20 mil vezes 25 dividido por 1000, vai dar 500. 500 miligramas de cloro residual livre, né? Então, quando a gente pega 25 ml, a gente está pegando exatamente 500 miligramas de cloro residual livre, que é o recomendado pela OMS. Esse 500 miligramas equivale, né, a 0,05%, que é a mesma coisa, tá? Se você quer fazer aquela solução para o chão, né, para limpar o pé, é só dobrar, né, essa quantidade e aí você vai ter 1000 miligramas. Outra forma de você fazer o cálculo, que eu acho que é mais simples, é você pensar numa diluição, né? Então, vamos lá. A água sanitária, ela possui de 2 a 2,5% de princípio ativo. Logo, ela possui de 20 mil a 25 mil miligramas de cloro residual livre por litro, que a gente expressa em miligrama de cloro por litro, que é a mesma coisa, né? Então, para fazer os cálculos, a gente pode tomar como referência a menor concentração. Poderia ter colocado 2,1, 2,3, 2,5, mas eu coloquei 2. Então, 2. Vamos pegar 2%, tá? A indicação da OMS é 0,05, né? Então, como que eu faço a diluição? Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial é a concentração da sua água sanitária que você comprou no mercado, que é 2%. Qual que é o volume que você vai pegar dessa água sanitária para chegar na concentração indicada pela OMS, que é 0,05, que é a concentração 2, no volume final de 1 litro, que é 1000 ml, né? Então, você faz aqui concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. É uma diluição, né? Então, o volume inicial é 0,05 vezes 1000 dividido por 2, que dá 25 ml, ou seja, você pega 25 ml, né, de água sanitária e dilui num recipiente com, né, 1 litro de água. Você faz, então, a diluição recomendada pela OMS. Então, aqui está a comprovação dos cálculos, né, daquela forma prática, é a recomendada pela OMS, ok? Então, essa é a maneira de se fazer os cálculos. Foram baseados nesses cálculos que eles chegaram, né, naquela forma prática que você pode estar fazendo na sua casa com segurança, tá ok? Então, como que a gente pode concluir de tudo isso que a gente viu aqui? Eu acho que o principal que a gente pode concluir é que não se deve misturar diferentes produtos de limpeza devido às possíveis reações, né? E produtos formados que podem ser tóxicos e prejudiciais à saúde, né? Além disso, a gente viu que os produtos que são recomendados pela Anvisa, álcool, água sanitária, sabão com água, eles têm a sua eficácia se usado corretamente, né? E eles conseguem ter um mecanismo de ação contra o vírus, então não tem por que misturar, não é misturando que você vai potencializar a ação, não precisa disso. Os produtos recomendados pela Anvisa e demais órgãos internacionais, álcool em gel, né, a água e sabão são suficientes, né, para a destruição do vírus.
Não se deve utilizar água sanitária pura, pois o pH alcalino não é eficiente contra o vírus. O que mata o vírus é o ácido hipocloroso, que é o HClO, que só é formado num pH ácido e quando você adiciona água na água sanitária, tá? Álcool também, não adianta pegar um álcool puro ou álcool 90, que também ele evapora antes de agir, tá? Preparar a solução indicada de água sanitária em água 0,05% para proteger você e sua família, tá? Aqui estão as referências que eu utilizei, tá? Para produzir esse curso, que eu amei fazer esse curso, porque aprendi muita coisa também, né? Como eu disse, não é minha área, mas eu sou química e amei pesquisar sobre isso. Então, aqui a gente tem essa revista de química, né? Que eu usei, né, vários artigo brasileiro muito legal, acabou de sair na Química Nova, maravilhoso, né, as notas técnicas da Anvisa, saneantes domiciliares e saúde, tá, site da Anvisa, a solução caseira do Jorge Macedo, que é o químico do Conselho Federal de Química, né, e orientações para consumidores saneantes, que é a cartilha elaborada pela Anvisa, tá ok? Então, aqui estão todas as referências bibliográficas que eu utilizei para preparar esse curso para vocês, ok? Aqui estão os meus contatos. Então, quem tiver interesse nesse material, eu vou disponibilizar para vocês. Eu disponibilizo no meu Telegram, tá? Então, quem tiver interesse em receber, anota aí meu Telegram, dá um print aí, tira uma foto. Esse é o meu Telegram, t.me, Prof. Clariana Zanuto. Nesse meu Telegram, eu estou disponibilizando bastante material gratuito e estou disponibilizando material que não tem em lugar nenhum, que não tem no meu Instagram, não tem no meu Facebook. Eu só disponibilizo para quem está lá no Telegram. Então, se vocês tiverem interesse, tá? Esse conteúdo aqui eu vou disponibilizar lá para vocês, tá bom, pessoal? Porque esse curso, ele vai entrar na Hotmart, ele vai ser pago, tá? Esse curso aqui de produtos de limpeza, eu vou colocar na Hotmart. Meu Instagram, né, é o Prof. Clariana, o Facebook, também eu tenho uma página lá no Facebook, Prof. Clariana. Eu tenho um e-mail, caso aqui vocês estejam sem microfone, tem alguma dúvida, vocês podem estar me mandando, eu respondo sempre. Pode colocar também lá no Instagram alguma dúvida que queira tirar, tá? Eu posso estar respondendo, tá, pessoal? Então, esses daqui são os meus contatos, eu peço aí que vocês possam estar entrando em contato, tá? E eu sempre passo uma atividade, né, que eu gosto bastante, porque eu gosto de saber, é um risco que eu corro, eu pergunto, mas eu acho que eu gosto de saber qual que foi o maior aprendizado no curso de hoje, porque eu falei muita coisa, né, e o que será que ficou para você de tudo que eu falei, né? Eu quero saber, eu gosto desse feedback, tá? E eu gosto de sinceridade também, podem ser sinceros. E eu vou colocar lá no meu Instagram essa fotinha aqui do Prof. Clariana, tá? E como eu estou fazendo o lançamento desse curso, ontem o pessoal também já soube disso, né? Eu estou fazendo um curso sobre imobilização de enzimas, é um curso bastante técnico, e é um curso que fala sobre essa técnica de imobilização de enzimas e suas aplicações, que
tem muita aplicação industrial, pouquíssimas pessoas têm conhecimento sobre esse assunto. E eu vou estar dando esse curso, né? Vai ter vários benefícios, vídeo, material, quiz, vai ser um curso bem legal. Eu estou lançando ele dia 19 de agosto, ele tem um curso de R$ 39,90 com certificado, tá? Mas eu vou colocar minha fotinha lá, perguntar, né, do webinário de hoje, do curso de hoje, aí os 3 primeiros comentários vão ganhar esse curso, tá? Com certificado, vai ser gratuito. Imobilização de enzimas e suas aplicações, que vai ser feito no dia 19 de agosto, às 19 horas. Esse é um curso muito bom para quem é da área da farmácia, para quem deseja trabalhar com indústria farmacêutica, que é um diferencial para o currículo, engenharia química, bioprocessos, biotecnologia, tá? Eu fiz doutorado nessa área, trabalhei no exterior com essa área, estou trazendo para vocês esse conhecimento que pode ser um diferencial para vocês na hora de procurar um trabalho aí na indústria, tá? Então, eu vou publicar lá. Os 3 primeiros comentários vão ganhar esse curso, tá bom? Ontem foi, pessoal, não deu nem tempo, deu um monte de gente, eu fiquei bastante feliz. Então, eu gostaria de ter esse feedback, mesmo que não tenha interesse no curso, coloca um feedback lá para eu saber como é que está chegando a informação do meu curso para vocês, porque eu gosto de ter esse feedback sincero, tá bom, pessoal? Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse curso com muito carinho. Eu amei fazer esse curso. E a pedido de alunos, né? E aí é melhor ainda, porque quando o aluno sugere um tema, a gente faz com mais amor, tá? Então, agora eu estou aberta aqui a perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer. Prof, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Quando a senhora falou da cloramina, que é formada depois da reação, a senhora falou bastante dos efeitos respiratórios, dos efeitos tóxicos, mas e a eficácia da água sanitária? Ela é perdida? Não. A eficácia da água sanitária não é perdida. Quando você está falando da reação da água sanitária com o desinfetante, né? Que gera cloramina, né? Não, ela não é perdida, tá? Mas ela gera essas substâncias, né? Que podem gerar, né? Que podem desencadear esses processos que são tóxicos, né? Mas não é perdida, não, tá? Entendi, prof. É porque eu fiquei na dúvida, porque já no mercado existe agora, né, a opção de comprar água sanitária já com desinfetante de lavanda. E aí eu não sei se tem um tratamento que eles fazem para não chegar a essa reação. Ah, sim, com certeza. O problema é quando você utiliza um desinfetante, né, comercial que já tenha em sua estrutura essa amônia, né, que você não sabe quanto que tem, qual que tem, como tem, né, e aí você mistura por conta própria, né, quando a indústria vai fazer isso, é lógico que ela sabe qual que é a concentração, qual que é o tipo que ela está colocando ali dentro, né, o problema é você fazer isso na sua casa, em ambiente fechado, né, de qualquer forma, com qualquer produto, né? Esse é o perigo, tá? Entendi, prof. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora a sua aula. Obrigada. Mais alguém tem perguntas?
Não? Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Eu estou pegando aqui a lista de presença, tá? Estou baixando o pessoal que é meu aluno da Unime. Vocês vão ter o certificado, tá? A Unime vai elaborar. Esse curso especial é um curso que está sendo feito pela Unime, né? Então, eles que vão elaborar o certificado, não sou eu, tá ok? Então, tenham todos uma boa noite. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Às vezes o pessoal tem um pouco de vergonha de falar aqui, né? Mas pode falar lá no comentário, no Instagram. A gente tenta responder essas dúvidas. Tá ok? Certo, professora. Tá bom, Muito obrigada. muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite. Muito obrigada, professora. Boa noite.